Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu recebi aqui uma dúvida de uma aluna sobre a seguinte questão: se é cabível, no contexto do Código de Processo Civil de 2015, o arresto executivo na modalidade online ou eletrônica no processo de execução, caso o executado não tenha sido localizado. Pois bem, vejam, pessoal, no curso do processo de execução, o primeiro ato executivo, como regra, realizado é a penhora, mas outros atos executivos podem ser realizados antes da penhora. Um desses atos executivos é o arresto. O arresto executivo é cabível no processo de execução quando o oficial de justiça procura o executado para citá-lo, mas não o encontra. Então, o oficial de justiça, não localizando o executado, mas encontrando bens penhoráveis, pode realizar o arresto desses bens. A grande vantagem deste arresto para o exequente é que, quando o executado for citado, for localizado e citado, ou se ele for citado, por exemplo, por edital ou por outra forma, e fim do prazo para a realização do pagamento e não havendo penhora de qualquer outro bem, aquele arresto converte-se em penhora e a penhora retroage à data do arresto. Isso é muito vantajoso para o exequente, porque com a penhora, né, ele adquire direito de preferência em relação a outros credores também quirografários, né? Então, a data da penhora se torna daí um elemento determinante importante para a definição do direito de preferência, salvo nos casos em que há outro título legal à preferência, como, sei lá, por exemplo, credor hipotecário, crédito fiscal, dentre outros exemplos, né? Então, aí a importância de realizar-se esse arresto no começo do processo executivo, nesse caso. Não podemos confundir esse arresto executivo com o arresto cautelar, que também é admitido no contexto do Código de Processo Civil de 2015. Por quê? O arresto cautelar depende da demonstração de periculum in mora e fumus boniuris. Ele também pode ser concedido, ele também pode ser pleiteado, inclusive com vistas a viabilizar a futura penhora no processo de execução. Mas não é disso que estamos falando aqui. A dúvida que chegou aqui até mim diz respeito à possibilidade de se realizar este arresto na modalidade eletrônica ou online. Vejam, a penhora online ou penhora eletrônica é aquela que acontece, né, através daquele mecanismo antigamente conhecido como Bacenjude, muita gente chama até hoje de Bacenjude, mas o nome mais recente, mais moderno é Cisbajude, né? Penhora de ativos financeiros por ordem do próprio magistrado através desse sistema, desse convênio, digamos assim, que existe entre o Poder Judiciário e o Banco Central, que viabiliza a realização desses atos executivos. Assim como o juiz, né, pode realizar a penhora online, e no Código de Processo Civil de 2015, isso está previsto no artigo 854, é evidente que, sendo o arresto, digamos assim, uma pré-penhora, uma antecipação da penhora, o juiz também pode realizar o arresto online ou arresto eletrônico, se preferirem, caso o executado não seja localizado para citação. Então, se, por exemplo, o oficial de justiça devolve o mandado, né, de citação, porque o executado não foi localizado, aí então o juiz pode autorizar, ele pode determinar ele próprio realizar o arresto online. Uma coisa interessante também é que, no contexto do Código de Processo Civil de 2015, admite-se a citação do executado por via postal. Então, eu tenho defendido que, caso a citação por via postal não tenha sido realizada por não localização do executado, né, nesse contexto também se autoriza a realização do arresto online pelo magistrado, ok? Então, rapidinho esse vídeo só para esclarecer essa dúvida que me foi enviada, e eu fico aí à disposição para outras questões que eventualmente vocês queiram endereçar aí para mim, tá bom? Obrigado, um abraço e até a próxima.